你们好，大家好，我是 Luan, eu sou Luan, e hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre pinyin, sobre mandarim, pra gente aprender um pouquinho mais sobre chinês, né? Olha só, aqui é uma explicaçãozinha bem simples, só pra gente relembrar um pouquinho essa ideia do que é o pinyin, né? Então a gente pega os ideogramas chineses, né, que são antiquíssimos aí, e a gente transforma eles em letras para a gente conseguir ler e estudar e entender. Aí, quando eu comecei a estudar chinês, eu me perguntava, por que isso, né? Porque então, se criaram um sistema com letras, por que só não abandona os caracteres e usa letra para escrever as coisas, que aí facilita para todo mundo? Não, não facilita para todo mundo. Quando você começa a estudar chinês e você começa a criar uma identificação com a simbologia dos ideogramas, quando você começa a memorizar os ideogramas, quando você começa a prestar atenção nos ideogramas, você percebe que eles são fundamentais para a língua chinesa como ela está estruturada hoje. A língua chinesa ela repete muitas sílabas. Isso tem a ver com a questão dos tons, lembra? Na nossa língua eu pego o B, o A e eu tenho o Ba, e é só isso. Em chinês eu tenho o B, o A e o primeiro tom. Ba, B, A, segundo tom. Ba, B, A, terceiro tom. Ba, B, A, quarto tom. Ba. Então, para cada sílaba nossa, eles têm 4, ou se você considera o tom neutro, 5 sílabas. Então eles conseguem, no mesmo som, criar vários conceitos diferentes. No mesmo som para o nosso ouvido de língua portuguesa. Para o ouvido chinês, ele não é o mesmo som, porque você mudou o tom, você mudou o som. Ou seja, você tem muitas possibilidades com o mesmo BA, com o mesmo SHI, com o mesmo XI, tem muitas possibilidades. Então, se você escreve só com letras, fica muito confuso. Se você olha um texto chinês, aí você vê aqui todos aqueles símbolos, e aqueles símbolos fazem sentido para você, é muito melhor do que olhar um monte de letra, olhar palavras que você está repetindo sílabas. Enfim, como as sílabas em chinês são de certa forma repetitivas, porque você tem um tom para diferenciar elas, acaba que o pinyin ele não funciona na prática, na vida real da China, mas ele funciona para a gente estudar, entender e se aprofundar no estudo do mandarim, tá bom? Falando sobre as letras finais, né, que seriam as vogais, elas podem se combinar, tá vendo? E aí todas essas sílabas que eu escrevi aqui, um pouco aleatório, um pouco não aleatório, elas existem, né, no chinês. Ai, Ye, Ei, Yao, Ao, Ou, Ya, Wo, Wa. O que é uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui? Lembra, quando o som ele começa com I ou com U, eu não vou começar a escrever o meu pinyin com I ou com U. Eu vou começar com Y ou com W, né? Y para I ou U e W para U, tá bom? O W vai ter uma certa relação com a letra V. Não sei se vocês repararam, mas nos meus vídeos de iniciais eu não falei da letra V. Não existe o V no chinês. Mas tem algumas sílabas que o chinês vai dar uma misturada desse U com V. Então, por exemplo, meia. Meia seria waza. Seria esse wa com o z. Waza. Mas os chineses não falam muito wa. Eles falam meio que waza. Então, algumas dessas características, alguns dos caracteres que a gente aprende no pinyin, que é o wa, alguns específicos os chineses vão ler mais va do que o wa. Mas também não é um bicho de 7 cabeças. Se você fala waza com o tom certinho, o chinês entende que você está falando de meia. E aí, por que é importante só a gente entender como é que funciona o pinyin? Tem que lembrar o seguinte, cada ideograma, cada caractere é uma sílaba. Uma sílaba, tá bom? Então, como eu sei que eu tenho que ler aqui, assim como eu coloquei esse exemplo, mas que nesse caractere eu tenho que ler ai, com uma sílaba só, e aqui eu tenho que ler ai com 2 sílabas. Primeiro porque são 2 caracteres, então são 2 sílabas. E segundo que se eu entendo o pinyin, eu sei que esse y é uma inicial, ou seja, ele inicia uma sílaba, né? Então eu não posso juntar eles na mesma sílaba. Eu tenho a sílaba A e a sílaba I. Aí, que a gente viu no último vídeo, é tia. Agora quando eu falo ai, e aqui é o quarto tom, tá vendo? Ai.
Isso aqui é amor em chinês. Amor. Ai. 我爱你们. Eu amo vocês. Olha só. 我爱你们. Que a gente já aprendeu todas essas palavras. Se você não conhece ainda, volta uns videozinhos, vê lá o vídeo dos pronomes, que você vai aprender o que é 你们, 我 e ai é amor. Então vamos ficar ligados, vamos prestar atenção em como funciona o pinyin, porque eu vou usar bastante o pinyin para continuar ensinando o mandarim, tá bom, pessoal? Muito obrigado, dá um like aí para ajudar nós, para ajudar a gente a continuar estudando chinês juntos. E se você realmente quer aprender chinês, se inscreve no canal que nós temos mais vídeos vindo por aí. Obrigado, 再见!